Foi. Olá, galera! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Karine Ávila, prof. de Educação Física, organizadora, então, aqui do nosso Congresso Nacional Descomplicando o Emagrecimento, que a gente precisa falar sobre isso, com a nossa convidada muito especial, a Bianca Cância, a nossa Nutri, que já fui paciente dela, inclusive, super indico. Então, amores, o assunto que a gente escolheu tratar hoje, que muitas pessoas sofrem e não sabem o porquê ou o que está acontecendo no organismo, é sobre o nosso querido amado intestino, certo? Então, essa modulação intestinal, ela precisa acontecer e a gente vai descobrir hoje como, o porquê e quais são os sintomas para a gente descobrir o que está acontecendo. Então, tá, seja bem-vinda, Bianca, se quiser se apresentar, falar um pouquinho da tua graduação, o que que tu faz, e a gente inicia esse bate-papo. Claro, Kari. Primeiro, obrigada, né? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Não tem como dizer não para um convite teu. E ainda mais de um projeto, uma ideia tão legal, né? Um projeto tão bacana da gente conseguir desenvolver, né? A gente conseguir levar essa informação, levar acesso aí para toda a galera. Então, assim, meu nome é Bianca, né? Eu sou nutricionista, eu sou formada desde 2016. Eu tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional. Atualmente eu estou cursando a minha segunda pós em fitoterapia clínica, tenho mestrado em biotecnologia e atualmente estou no doutorado também na mesma área. E a Karine me convidou então para falar aí sobre essa questão de modulação intestinal e na verdade trazer esses aspectos de forma mais simples, né? Afinal, modulação parece algo tão robusto, tão difícil de entender, mas não é muito não. Na verdade, quando a gente fala de modulação intestinal, a gente está querendo falar, a gente precisa falar a respeito de como tratar o nosso intestino para os processos de saúde acontecerem de modo adequado e equilibrado, incluindo o emagrecimento. Né? Que a gente tem muito enraizado assim, que para emagrecer tem que fechar a boca e treinar. Não é só isso. Se fosse, a gente não teria mais problemas com obesidade, excesso de peso e todos esses transtornos e problemas no mundo, né? Se fosse tão simples assim. Mas, por exemplo, quando a gente está com o intestino desequilibrado, o intestino desregulado, automaticamente nós estamos com toda a nossa absorção de nutrientes prejudicada, né? O intestino, principalmente a parte de intestino delgado, é o órgão que faz a maior parte, 99% da nossa absorção de todos os nutrientes, de vitaminas, de sais minerais, de aminoácidos, das proteínas, glicose, água, tudo, né? Então, se a gente está, ok, na dieta, tomando um suplemento que a colega tal, amiga tal falou, ou que a gente pegou na farmácia de manipulação, ou até mesmo se for algo prescrito pelo teu profissional, mas se o teu intestino não está legal, a absorção dessas cápsulas, desses comprimidos, desses compostos mágicos não vai acontecer e a gente dá tchau, tchau para o dinheiro e fica aquele ciclo, aquela eterna frustração de que eu estou tomando suplemento, mas não estou emagrecendo, eu estou fazendo dieta, mas não estou emagrecendo. Não está emagrecendo porque tu não está absorvendo corretamente os nutrientes. E aí é um pouco disso que a gente vai conseguir sintetizar aqui aí em 40 minutos, 1 hora, porque eu poderia ficar uma semana falando sobre esse assunto. E eu junto aqui, gente, porque é um assunto que vou compartilhar com vocês, porque eu passei. Então, quando eu busquei o acompanhamento com a Nutri para entender o que estava acontecendo, era por dor. Não era nem o caso do emagrecimento em si. Lógico que a gente sempre quer, principalmente na nossa área, não digo perder o peso num geral, assim, a grosso modo, mas sempre a gente vai querer eliminar a gordura e ganhar massa muscular. Então, meu problema não era o peso na balança, mas o que começou a me incomodar muito era eu não conseguir mais tomar água, por exemplo.
eu tomava um copo d'água e eu tinha a sensação de que eu tinha tomado 5 litros de água. Eu tinha mau humor, eu tinha indisposição, eu não queria sair da cama, mas embora eu fizesse tudo isso, era bem contra a minha vontade, muita espinha, região lateral aqui da bochecha, a testa, eu tinha espinhas, eu não sabia o porquê, se era hormonal, o que estava acontecendo. Tudo que eu comia me estufava, não importa a quantidade que fosse, aquilo me estufava muito. O açúcar, então, ele aumentava muito a dor. Eu tinha cólicas intestinais, de eu colocar a mão e eu ter que parar naquela posição assim, porque estava vindo uma cólica horrível, para depois eu conseguir me mexer. Quando passava aquela cólica, de muita dificuldade para ir no banheiro, passava às vezes 3, 4, 5, até uma semana eu já cheguei sem ir no banheiro, e as pessoas me diziam: toma mais água, toma mais água. Eu dizia, mas como eu não consigo? E eu tentava tomar e nada chegava. Aí eu cheguei no meu limite, a TPM enlouquecedora, assim, eu tava surtando, eu tinha vontade de matar qualquer um que passasse na minha frente. E aí eu disse, eu vou ter que precisar, eu preciso de ajuda. Eu sozinha não tô entendendo o que que tá acontecendo. Todo mês era 2, 3 quilos a mais em retenção de líquido. Passava o período menstrual, reduzia, voltava ao normal. Então, meu problema não era a balança, era simplesmente eu perdi a vontade de comer. Eu queria comer, mas eu sabia que aquilo ia me doer tanto que eu preferia, então, não comer. Quantas vezes eu deixei de almoçar, quantas vezes eu deixei de jantar com a minha família e eles me perguntarem: tu não vai comer? Não, não consigo, não dá, vai doer. Então, eu preferia não comer. E aí eu disse, isso aí não é vida, gente, eu preciso de energia, eu preciso trabalhar, eu preciso dar aula, a minha vida precisa seguir, eu tenho que entender o que está acontecendo. E aí, em vez de eu ir para a farmácia e buscar um remédio, um manipulado, alguma coisa, né, por conta, eu digo, não, eu preciso de ajuda de um profissional para entender. E eu lembro que a gente fez aquela avaliação no início, Bi, e deu um absurdo os números lá, porque realmente a situação estava bem fora do controle. E a minha Sim. sorte, que com as orientações, tudo que a Bianca propôs, e eu segui bem à risca, na primeira semana, 7 dias fazendo certinho, eu já não tinha mais dor. Então, para mim, só aquela primeira semana lá já valeu todo o investimento, já valeu tudo para mim. E E aí foi eu a dei primeira semana do protocolo, né? Era um protocolo de 30 dias, padrão ouro, mas que se fosse de 15 a 20 já era um bom resultado. E a gente ainda trocou uma ideia, porque a gente seguiu mais, Uhum, lembra? A gente uhum, fez os 30 e ela disse: Olha, tu que sabe, se tu acha que tu consegue continuar, a gente vai. E aí a gente acabou fazendo os 2 meses. E uhum, para mim foi incrível, assim, realmente hoje entender o que que eu consigo, o que que me faz bem, o que que não faz e qual é a porção limite. Eu sei que se eu passar dali, vou sentir de novo, porque o meu intestino ele é mais sensível, eu tenho que entender e respeitar isso, uhum, né? uhum. Então, para mim foi incrível essa experiência. Eu tenho certeza que muitas pessoas passam por tudo isso que eu falei que eu passei e não sabem o motivo, não sabem o que está acontecendo, né, Bi? E eu acredito que eu É. não seja a única, que tu tenha muitos pacientes Opa, que, que, é o que, que que, mais tem. que A contam, primeira né? coisa que desequilibra, a primeira coisa que a gente. Na primeira parte de avaliação clínica da consulta, né, por exemplo, na parte de avaliação de aparelho digestivo, funcionamento, sinais e sintomas, intestino é disparado o que mais está desequilibrado no povo aí de modo geral. Né, e não só em relação à constipação, né, o intestino preso, né, porque o pessoal, na verdade, a gente tem o conhecimento popular, né, que a gente tem é que intestino funciona é aquele que a gente vai no banheiro todo dia, né, ou pessoa mais constipada, mais trancada, né, aí é quando tem algum problema, mas não necessariamente, né? O fato de ir no banheiro, né, fazer cocô todos os dias não significa saúde intestinal, não significa que o teu intestino está ok. Significa que o trânsito pode estar ok, né? Mas, por exemplo, sinais e sintomas como estufamento logo após comer, inchaço ao longo do dia, gases com dor abdominal, arrotos frequentes, oscilação entre
fezes mais diarreicas e fezes mais endurecidas, mais constipadas, né? Tudo isso reflete o desequilíbrio de funcionamento lá do aparelho digestivo. E a gente ainda consegue extrapolar um pouquinho a mais, né? Porque o intestino, como eu falei, como ele é uma porta de entrada, ele é uma porta de absorção para tudo que é substância que entra no nosso organismo. Falei muito de vitaminas, minerais, de nutrientes, né? Mas medicamentos também, vírus, bactérias, partículas de micro-organismos também, a gente consegue perceber sinais e sintomas externos ao intestino que falam sobre a saúde intestinal, como, por exemplo, muita dermatite, então, feridinhas na pele, feridas que coçam, muitas alergias de pele, acne, até mesmo queda de cabelo excessiva, De problemas unha. orais, de unha, micoses. Mas aí a gente pensa, nossa, mas é externo, o que tem a ver com o intestino? Tem tudo a ver, né? E até enxaqueca, dor de cabeça, mau humor, não dormir direito, não conseguir descansar. Pessoa que tem enxaqueca e dor de cabeça de modo frequente, né? Eu me arrisco a dizer que de 10, 9 tem o intestino preso. De 10 pessoas que têm enxaqueca, 8 ou 9 vão ter problema aí, ou não estão com o intestino regulado, de ser mais constipada, ou tem aí problemas em relação ao perfil das bactérias que habitam o nosso intestino. E aí um ponto muito chave dessa nossa conversa de hoje, né? Quando a gente fala aí de modulação intestinal, quando a gente fala desse tratamento de saúde a partir de uma intervenção clínica de reequilíbrio intestinal, a gente está falando de recuperação de microbiota do intestino, ou seja, das bactérias que habitam o nosso intestino delgado e intestino grosso também. Quando a gente tem um desequilíbrio dessas bactérias, ou seja, eu tenho uma maior produção, proliferação e população de bactérias provocadoras de doenças, né? Quando eu tenho uma maior população dessas bactérias sobre as bactérias benéficas, vamos dizer assim, esse estado de desequilíbrio a gente chama clinicamente de disbiose intestinal. E é essa disbiose que é a grande responsável pela suprema maioria desses sinais e sintomas, principalmente os relacionados a estufamento, gases, dor, cólica intestinal, e tudo isso reflete lá no estético também. Então, o primeiro Bia, passo é a gente conseguir... Oi. desculpa te interromper. Imagina. No meu caso, o que eu acredito que aconteceu essa desbiose, né? Isso. Eu acredito que foi porque, como eu me apavorava de ficar 4, 5 dias sem ir aos pés, o que eu fazia? Eu tomava laxante. Eu tomava, vou pegar esse que é fitoterápico, vou pegar esse que é não sei o quê, vou pegar esse chá que é laxante. Então, eu acredito que eu me prejudiquei cada vez mais, porque eu não eliminava só o que era ruim, eu eliminava o que prestava. E eu imaginava ainda, na minha ignorância, que eu tinha algum problema no estômago. Eu pensava, alguma coisa no meu estômago que não tá legal, porque a dor era primeiro ali e depois na cólica intestinal. E do que tu acha, ou do que tu já sabe, por que as pessoas chegam nesse nível? Por a dieta não estar equilibrada, por não selecionar bem os alimentos, por não se preocupar em realmente se nutrir com alimentos de qualidade. O que tu acha? Ou o uso mesmo de laxantes, ou tudo isso, eu não sei. Tudo isso e mais um pouco, né? Hoje, o nosso padrão alimentar populacional, de um modo geral, mudou absurdamente nos últimos 20 a 30 anos para cá. Então, coloca essa galera jovem aí, o adulto jovem dos 30 e bicos, 30 e poucos anos, 40, né? Que tem sofrido bastante. E não é difícil ver adolescentes nesse desequilíbrio também, né? Por quê? Porque hoje a nossa vida, o nosso padrão alimentar, de modo geral, é péssimo, vamos combinar. Nós estamos lotados e bombardeados de produtos industrializados o tempo todo.
Então, é muita comida de pacote e pouca comida descascada do próprio alimento. Então, a nossa alimentação está muito industrializada, muito ultraprocessada, pobríssima em fibras, pobríssima em nutrientes, associado ao baixíssimo consumo de água, elevado consumo de sucos artificiais, refrigerante, bebida alcoólica, o disparo também de sobrecarga de trabalho, de estudos, então disparando cortisol, né, o nosso hormônio do estresse, né, toda essa bagunça contribui com a disbiose, né? Então, dieta ruim, né, pouca fibra, muito açúcar, pouca água, muito estresse e álcool, bebida alcoólica também são fatores chaves para o desequilíbrio dessa microbiota, né, que provoca desbiose, e essa desbiose dá todos esses sintomas. Perfeito. Então, o nosso padrão, o nosso estilo de vida é altamente responsável por isso. A gente escuta, né, por aí, muita gente posta, muita gente comenta que a gente é ou que nós somos aquilo que a gente come, aquilo que a gente se alimenta e tudo mais. E aí a gente pensa, né, que a gente está estressado, está isso, está aquilo, e os alimentos, eles têm um grande poder nisso, em deixar ter o organismo mais estressado, né, muita dificuldade para trabalhar e tudo mais, e a gente não para pensar e assumir essa responsabilidade quanto ao que eu estou comendo. Só se questionar, simples assim. Exatamente. O que eu como? Se tu perguntar para as pessoas o que você come, elas vão fazer, nossa, uma lista, mas elas não fazem ideia do que é. É bolacha, é pão, é refri, é isso, é aquilo. Tá, mas o que de fato ele é? O que tu pretende com ele no teu organismo? O que tu quer? E não tô falando impacto, contra. né? E não tô nem falando contra quem quer tomar, quem gosta, quem precisa, quem, né, vai ter, tudo pode. Mas num dia determinado, num momento determinado, né, tu tá socializando alguma coisa, sei lá, não tem outra opção, aí ok. Mas é todos os dias, o tempo todo, né? Sem a mínima Exatamente. preocupação do que no teu café da manhã, o que tu pretende? Tu quer energia ou tu já quer tomar ele e já ficar cansado? Tu já ficar estressado? Ou daqui 15 minutos tá com fome de novo, né? No almoço, tu vai no restaurante, tu vai pensar no que tu vai comer ou tu vai levar, tu vai preparar, tu vai selecionar? É muito no automático, né? E aí a gente usa essa desculpa dessa correria do dia a dia, mas as marmitas estão aí, ai, viria. Por que a gente não pode montar? Por que a gente não pode preparar, né? E aí é muito daquilo do prático, as pessoas estão muito pelo prático. Tudo bem, a gente tá atarefado, chega tarde em casa, quer praticidade. Sim, eu super concordo com isso, né? Tanto que nas minhas intervenções, meus planos alimentares, meu tratamento com os meus pacientes, eu busco trazer o mais prático possível dentro da vida deles, né? Só que um prático saudável, né? E aí um ponto que me pega muito, assim, por exemplo, assim, barrinha de cereal de lanche. Exemplo clássico, né? Porque é prático, né? Tá ali rapidão, tô comendo. E qual é a dificuldade de descascar uma banana? Eu penso assim. Qual é a dificuldade de pegar uma maçã e comer ela? Só Mais lavar, só fast food, lavar. gente, mais fast food do que fruta não existe. A não ser, claro, uma melancia, um mamão, que tu tem que... E mesmo assim, né, gente, cortar e fatiar leva 5 minutos em casa, né? Tu tem nos potinhos cortado. Não, e Mas outra, mais tu pode fast food do que fazer. fruta não existe. Tu ainda pode fazer, já deixar ela separada e tu fazer as porções para 5 dias, né? Ou 6, se tu trabalha 6, não sei. Exato. Tem como, né? Tu sempre fala ali, tu posta, e eu vejo também as tuas pacientes postando dos legumes também assado. Aqui virou uma prática que tem um dia sim, outro não, um sim de novo, de todos os legumes. E a gente varia e experimenta todos, todos, todos. Há muito tempo a gente usa tempero seco porque a gente gosta. E também a gente não tem eles todos separados. A gente monta todo mês um mix diferente. Eu vou lá e pego esse, pego esse, pego esse, pego esse, pego algumas especiarias, quero provar. Um que eu peguei e me arrependi é aquele limão pepper, acho que é uma coisa assim. Eu peguei e depois eu fui ver a quantidade de sódio.
Aí, resumindo, eu disse, ó, Jorge, come tu aí esse aqui, que esse aqui eu não vou dar para as crianças, eu também não vou comer, que tu não tem problema de retenção de líquido, vai tu. E aí, no fim, não gostei muito, mas também a gente experimentou Uhum, e tal. E uhum, não era sempre que a gente usava, então, mesmo que ele tivesse uma uhum. concentração maior de sódio, não seria um Sim. problema, né? E a gente Uhum. vai largando em cima dos legumes e ele sempre. E eu não preciso fazer nada. Depois que eu botei lá, ele assa sozinho, eu não preciso O fazer trabalho do nada. forno, isso é ótimo, É né? só o E agora, forno. e a gente passou pelo nosso inverno agora, né? E claro, uma queixa muito comum é, claro, não sinto sede, que salada não me apetece. Mas, gente, pega assim, ó, uma travessa de legumes, até repolho eu faço assado. Então, eu Eu pego lá, fatio também. repolho, Delícia. brócolis, cenoura, abobrinha, tudo, bota numa forma, azeite de oliva, pitada de sal, tempero e ó, o forno trabalha por você. Então a gente não tem desculpa para não comer salada no inverno, né? Os legumes, porque a gente pode comer eles cozido, refogado, assado, misturado num soufflé. A salada não é só alface e tomate, a gente tem um universo inteiro de vegetais para poder consumir, né? A gente só tem que abrir um pouquinho a mente e o paladar também para aceitar alimentos novos, sabores novos, e é isso a tua microbiota agradece, o teu intestino agradece. Né? Porque quando a gente fala ali de novo da microbiota, dessas bactérias do intestino, a gente pode sim tomar um iogurte natural, que é fonte de probióticos, a gente pode ter um manipulado de farmácia, né, um pool de lactobacilos. Só que a gente tomar esses probióticos e continuar com a dieta bagunçada, os coitados não vão conseguir fazer o efeito deles. E, pelo contrário, pode até piorar os sintomas. A pessoa pode ficar com muito mais gases utilizando o probiótico e continuar comendo errado. Né? Então, quando a gente faz essa modulação, né, primeira coisa, identificar, ter o diagnóstico, né, fazer uma investigação clínica por meio de sinais e sintomas. Diagnosticou, faz a intervenção, recupera esses probióticos e acrescenta na dieta muita fibra, muita verdura, muito legume, bastante água, reduz o que dá de açúcar, reduz o que dá de sódio, reduz o que dá de bebida alcoólica, ó, é só correr para o abraço que isso já é mais da metade do caminho andado. Perfeito, Bi. Essa parte que tu falou, achei muito bem colocado, de reduz. O pessoal não entende que é um processo. Se hoje um café tu vai tomar e tu precisa adoçar com 3, 4 colherinhas, não sei, e aí depois tu não quer de jeito nenhum parar com açúcar ali, ok, reduz uma colher, o teu paladar ele é treinável, ele vai se Isso. adaptar. Daqui uma semana, reduz duas, e é um processo e ele vai acontecer naturalmente. Na época em que a gente fez, que faz o quê? Eu acho que 1 ano esse acompanhamento, 1 ano e pouco, né, Bi? Porque foi bem quando deu a pandemia, né? A gente Início nem. da quarentena. A pessoa surtada, né? Inicia a pandemia, vou fazer um acompanhamento. Mas é a ideia, né? Interno a mudança. E aí Sim. eu lembro que eu fiz isso de ir reduzindo, e aí hoje eu não consigo tomar café doce. Eu não consigo. As pessoas que vêm aqui na minha casa, eu às vezes até esqueço de colocar o açucareiro na mesa para quando eles vão tomar um cafezinho, alguma coisa, porque eu não uso. E aí, Uhum. à noite, mas nem à noite. Eu digo, gente, muda o gosto. Vocês não estão entendendo. Esse gostinho que vocês gostam com açúcar, eu não gosto. Para mim, não é café, não é café, eu não gosto, não consigo mais. É. Em outras coisas, sim, ainda uso açúcar, a pipoca que eu te falei que eu não podia ficar sem. Hoje a gente ainda continua comendo pipoca e durante a semana eu não coloco nada. Eu faço ela na Uhum. pipoqueira elétrica e a gente não. Meus filhos pedem, mãe, mas eu quero com açúcar, eu quero com Nescau, eu quero com sal, sei lá. Eu digo, lá no final de semana a gente vai ter um dia da pipoca. Agora, durante a semana, é assim. E eles comem Uhum. pura, sem nada. Então, É, também a gente vai paladar. adaptando. E essas mudanças, elas vão acontecer. E olha que eu sou doente por pipoca a vida inteira. E depois dos Uhum. 30 que eu decidi que eu vou comer a minha pipoca de uma maneira mais saudável, né? Então, Sim. são alguns hábitos que é um processo. Então, reduzir é o segredo,
Não precisa mudar da água para o vinho. Hoje eu como assim, não. amanhã eu vou acordar. Não não é sustentável Não. isso. E essa palavrinha que tu usou é o que eu mais bato na tecla em tudo, tanto nas minhas colocações das redes, mas principalmente em consultório com todos os meus pacientes. Respeite o seu processo, porque não é do dia para a noite que tudo isso vai girar, que tu vai emagrecer, que tu vai, meu Deus, vai mudar assim, milagrosamente. Né? Eu sempre trago, assim, eu trago essa reflexão, né? Afinal, falando de emagrecimento, que é o nosso propósito aqui, né? O nosso tema. O teu excesso de peso ou esse peso atual que tu se encontra, faz quanto tempo que tu estás neste peso? Já faz uns 3, 4 anos, ou desde que eu tinha uns 20, a mulher que vem com 40, por exemplo. Então, as pessoas vêm de anos com excesso de peso e querem mudar em um mês. Porque, infelizmente, a conta não bate. Não bate. Porque, infelizmente, claro, a gente tem muita propagação em redes sociais também, muita internet, perca 15 quilos em um mês, perca não sei quantos. E é claro, é uma promessa altamente, né, que as pessoas, meu Deus, querem muito isso, só que não é sustentável, gente. É possível a gente emagrecer 10, 15, 20 quilos? Super, super é possível. Mas tem um tempo, tem um processo, e cada pessoa tem o seu tempo. Tem pessoas que sim emagrecem 5 quilos de boa em um mês, de forma super saudável. Tem pessoas que vai ser 1, 2, 3, no outro mês vai ser um pouquinho menos, no outro mês nessa faixa, e vai seguindo e bola para frente. Né? Então, a gente tem que entender e respeitar que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, e principalmente quando o propósito é emagrecimento, a gente tem que lembrar de situações clínicas que possam estar prejudicando esse processo. Por exemplo, né, a gente entende, eu vou fechar a boca para emagrecer, vou fazer dieta, mas teu intestino está desregulado, tu tem muita dor, tu tem muito cansaço, tu tem muitos gases e dor o dia inteiro, tu não dorme bem, tá sempre estressada, cansada, exames, a glicose tá disparada, a tireoide não tá muito legal, tô com deficiência de ferro porque eu não me alimento bem. E aí, como é que o teu corpo vai funcionar? Como é que o teu corpo vai processar? Como é que as tuas células vão ter um metabolismo adequado para queimar a gordura corporal como forma de energia e tu emagrecer perdendo gordura? Não vai, né? Então, é por isso que a gente tem que, em paralelo a toda intervenção e reorganização alimentar e o treinamento físico, com tudo isso alinhado, ajustado, os teus exames em dia, e se não estão em dia, a gente ter a intervenção clínica para melhorar isso, aí o teu processo começa a andar, a tua rodinha começa a girar e o teu emagrecimento vai acontecer. Bi, para vocês, para nós, com atividade física, eu diria que não é mais fácil, de repente é menos desafiador. A gente entende que com um treinamento específico, seja atividade física qual for, vai ter um gasto energético. Então, a gente sabe que o aluno vai consumir tanto de energia. Sabendo que ele vai ficar num déficit calórico, ele vai emagrecer, tá? Agora, para vocês, deve ser torturador saber que o estado clínico do teu paciente está todo alterado, né? Tá lá com as síndromes metabólicas todas alteradas, diabetes, colesterol, triglicerídeos, tudo tá estourando no limite. É verdade. Tá no limite e aí o paciente te diz, eu quero emagrecer. Então eu não posso comer. Eu acho que deve dar um choque. Começa a escorrer uma gota aqui assim. Tipo assim, ele quer um atalho para achar o resultado daquele problema dele, que é a perda de peso, mas os outros médicos que ele for, que não for nutricionista e muito menos educador físico, vão dar um remedinho para sarar aquilo, sabendo... Um remedinho. E é os atalhos, né? E eu imagino que vocês devam presenciar isso de pacientes que chegam, mas eu tomo remédio da pressão. Mas... Gente, o remédio da pressão, com a alimentação, com o treinamento, exercício físico, é um processo natural de normalizar.
Não digo que não possa, claro, tem casos extremos, precisa da medicação até um Claro. certo ponto. Fazendo uma intervenção, mudando os hábitos, é óbvio que a pressão vai normalizar. Uhum. A não ser que seja um caso patológico, aí ok, vai para Uhum. medicação. Mas fora isso, qualquer um consegue mudar. Qualquer um consegue adquirir hábitos saudáveis para que não precise de medicação, para que não precise de atalho. Pode, né, ter aquela Isso. consciência de que eu posso me curar e resolver isso, né? Claro, às vezes sozinho a gente não consegue, é difícil. Olha que ao longo da minha vida acadêmica e depois profissional e tudo, eu entrei na faculdade em 2007, e aí toda a graduação eu já atuei na área, então eu tive contato com profissionais e tudo mais, e mesmo assim, trocando ideias, conversando, eu treinava, eu era prof de outras nutricionistas e tudo mais, conversando, e eu lembro que eu levei um choque uma vez que a Nutri chegou, não vou citar o nome, e ela não tinha se alimentado para treinar. E ela fazia duas Uhum. aulas, era uma coletiva e mais a musculação com treinamento de força. Então, ela Uhum. ficava no mínimo 2 horas na academia. Eu Nossa. já achava um exagero, né? Eu já sabia que ela já estava gastando mais do que precisava, mas, né, nós não estávamos ali trocando uma ideia. E ela chegava e dizia: eu não comi. Ela trazia um biscoito, assim, tipo uma bolacha, um negocinho de arroz. Eu digo: cadê o resto da comida? Aí ela disse: não, mas é só isso. E eu lembro que eu batia na mesma tecla: não pode. Me traz um ovo cozido, sei lá, tu me traz qualquer coisa, tu me traz qualquer coisa que vai te sustentar. E aí Uhum. ela tinha tontura, ela não conseguia finalizar o treino, e ela disse assim: Karine, a minha graduação inteira foi baseada nisso, Nutri mesmo, e era assim que tinha que ser. Tá aqui a conta, o quanto que eu posso comer de calorias e de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. E eu disse: tu não quer ganhar massa muscular? A gente precisa construir, a gente não vai fazer uma obra sem os tijolinhos. Meu Deus! Isso. E eram umas coisas assim. E mesmo assim, depois de todo esse período, eu ainda não entendi o que estava acontecendo com o meu organismo. Ainda precisei Uhum. buscar ajuda. Então, tu imagina Uhum. alguém que não está nesse ambiente ou nessa realidade buscar. Para nós, né, Bi, eu acredito que tu compartilha da mesma ideia. Uma mudançazinha, um hábitozinho que ele melhore, que ele tenha mais consciência, para nós já vale muito mais do que qualquer loucura que ele vai fazer. Tomar água é a primeira coisa, a primeira coisinha que eu peço. Água. Tomando água e comendo uma fruta por dia, meu Deus, já é um aporte absurdo com o tanto que vem, né? Por exemplo, a pessoa que a alimentação é extremamente industrializada, processada e não toma água, eu digo, toma 1 litrinho de água por dia. Não precisa ser os dois, toma 2 garrafinhas de água por dia e uma fruta. Vamos começar assim. E a gente já começa a ver melhoras absurdamente, né? E é um E aí a processo, pessoa, né? e é muito clássico quando chega o final de semana e a pessoa se joga, né? Esbalda. Na segunda, paciente que tem consulta na segunda-feira é clássica, assim, de dizer: o que tu fez comigo? Eu funcionava bem, não era, né? Mas funcionava de antes. Agora, se eu fico um dia sem tomar água, eu já fico toda desequilibrada. Eu disse: pois é. É o teu corpo falando que agora tu tá bem. E tu E ficar as um pessoas dia não sem a escutam, né? intervenção, é. As pessoas têm dificuldade de escutar o corpo, principalmente no excesso de peso. As estrias estão ali, ó, gritando assim, ó, tô no limite, eu tô explodindo, eu não aguento mais. Reage, faz alguma coisa, muda, né? O corpo, ele dá Uhum. sinais de que a pessoa Dá não tá sinais. saudável, que a pessoa tá precisando de ajuda, e esses sinais todos que eu falei, que tu falou ali, tudo, é um alerta, né, Bi? A gente precisa ter mais consciência. Se a gente não consegue Exato. sozinho buscar ajuda aos profissionais, nós estamos aí para isso, né? Não, eles não têm a Exatamente. obrigação de saber, mas a gente pode mostrar um Claro. caminho que é muito mais saudável, muito mais prazeroso, e a gente precisa entender daquela troca, né? Do imediato. Eu vou comer um bombom agora, Uhum. ou eu vou comer uma maçã, porque ao longo prazo a resposta vai ser completamente diferente, né? A gente não pode Uhum. ceder a todas as nossas vontades o tempo todo. É um monte de desculpas que a gente coloca, eu mereço, só um, só um. Só que nesse só um dá um Uhum. acúmulo.
né? Isso, E aí, e depois lá claro, na, e depois lá pode na falar. frente a gente vai ter, depois lá na frente a gente vai ter aquela qualidade que a gente busca de saúde, de tudo mais, aquela sementinha que a gente plantou, aquelas pequenas coisinhas que foram feitas todos os dias vão te dar um resultado muito melhor, né? Eu acho que Exatamente. no consultório, para vocês, é isso que vai acontecendo, né? Esse processo na reeducação alimentar. E principalmente Isso. nessa modulação intestinal, que faz toda a diferença em qualquer tratamento. Porque a partir dali, Tá. todo o organismo vai responder diferente. Exatamente. A primeira intervenção que a gente procura fazer é melhorar os aspectos intestinais, né? Então, recuperar tecido do intestino, recuperar toda a estrutura e integridade intestinal, repor probiótico, repor fibra, repor hidratação nesse indivíduo, e aí a coisa começa a andar. E aí, até em relação ao docinho, bombom, eu sempre deixo os meus pacientes muito flexíveis, no sentido de que, tá, tudo bem, um bombom, a gente ter um momento para se permitir algo fora da dieta é importante também, né? Só que quando a gente começar, a gente tem que começar a se escutar também. Quando esse eu mereço acontece todos os dias, quando esse só hoje é todos os dias, opa, alguma coisa está desequilibrada aí, né? A gente está, de repente, não tratando, né? A gente está querendo cobrir alguma falha emocional, a gente está querendo cobrir alguma dificuldade emocional com a comida, só que não é assim que vai acontecer. A gente vai ter aquele prazer extremamente momentâneo e depois vai bater aquele arrependimento logo em seguida de que, meu Deus, por que eu comi? Se eu vou me sentir mal, se eu vou estufar, eu vou ter gases, vai me dar diarreia. Quem é intolerante à lactose, por exemplo, né? Então, a gente, claro, tem que ter essa flexibilidade. Eu não acredito em dieta restritiva, né? De que nada de açúcar, nada de sódio, nada de nada. Não, a gente tem que encaixar uma besteira ou outra, tem que encaixar uma pizza aí numa semana, tem que encaixar um docinho. Mas é encaixar esses alimentos e não fazer deles a base da tua alimentação. Né? É Então, eu sempre perfeito. reforço. A base tem É, que ser muito boa, é, né, Bi? A base aqui embaixo, aquilo, a maior é porção a tem que ser a estrutura. boa. E a ponta, Exato. é óbvio, ninguém vai sustentar nada. A gente tem o caso de uma palestrante nossa que perdeu 34 quilos em um ano. E Uhum. aí foi sensacional, assim, a história dela foi incrível, porque ela se permitia, e até hoje ela se permite. Tem Uhum. um dia, um final de semana, duas, três refeições no final de semana, ou o dia que ela estipular, enfim, e Uhum. é tudo, gente, é tudo mesmo permitido. Pode ser o X, pode ser a pizza, pode ser o sorvete, pode ser o que for. Eu sei que alguns hábitos, refrigerante, ela não toma mais, algumas Uhum. coisas, assim, ela já realmente optou, isso eu não quero, isso eu quero, mas Uhum. E tem é essa dela, né? e é dela. E tem essa flexibilidade, porque senão ninguém Uhum. aguenta. Também concordo. Exato. Acho que os melhores casos que a gente tem ali, os que tiveram maior sucesso e conseguiram, foi exatamente porque não ficaram naquele extremo, não posso nada, eu posso tudo. E como tu falou, Isso. às vezes não é eu mereço todos os dias, é eu mereço várias vezes no dia. Aí que é Isso. complicado. Exatamente. E toda essa recuperação de paladar, de hábitos, né? Formar um hábito não é do dia para a noite. Então, a mudança de comportamento, ela já exige um tempo, né? Então, por isso que buscar ajuda, buscar apoio profissional de preferência é importante, né? E eu sempre digo para o pessoal assim, um anúncio assim prometeu coisa muito papum, é muito milagroso, é muito é cilada, assim, porque não é sustentável. Ok, a pessoa até pode emagrecer, sei lá, 10 quilos em 30 dias, 40. Ok, é possível. Só que aí que a gente não para pensar, né? Qual foi o processo que me levou ou que vai me levar a ter essa perda de peso? Qual é o meio do caminho? Porque a gente só foca lá no ponto final. A gente só foca no resultado, os menos 10 quilos, por exemplo. Mas menos 10 a troco de quê? A troco de raiva, frustração, de tristeza de não conseguir fazer, de estar de dieta, aquela coisa?
ou às custas de leveza, tranquilidade, autorrespeito, se permitir, entender o processo, ter uma mudança de comportamento que vai demorar um pouco mais para esses -10 acontecer, mas o caminho foi muito diferente. Então, a gente tem que começar a virar essa chave. Ok, a gente quer os -10, por exemplo, beleza, não tem problema nenhum. Mas agora, o que vai te levar a ter aquele resultado? É isso que a gente tem que começar a se perguntar antes de embarcar em qualquer processo aí do tipo. Na verdade, depois que a gente dá o primeiro passo, a gente faz a grande escolha, né, Bi? Ou eu vou me torturar durante 10 dias, ou a gente vai começar a fazer algumas combinações com a gente mesmo, né? Vai ter o dia que vai ser permitido, então a gente vai ser obrigado a dizer alguns nãos ao longo da semana ou do dia, para chegar aquele momento prazeroso, para ser saudável, para ser equilibrado, né? Não tem como a gente ter um resultado saudável dizendo sim para tudo que não serve. Então, não tem como, isso não existe. Esse milagre não existe. Ou colocar toda a responsabilidade num chá, num shake emagrecedor, num remédio, porque o efeito rebote ele vem muito pior. Muito pior. A gente teve um estudo de caso lá na academia de um aluno que perdeu 60 quilos em 1 ano e pouco. Ele era caso já extremo, assim, para fazer a bariátrica. Mas aí ele resolveu se desafiar. E foi sensacional. Acompanhamento nutricional, acompanhamento profissional de educação física, treino, tudo elaborado, tudo planejado. Lá, quando ele já estava chegando na perca dos 60 quilos, ele casou. E aí ele abandonou o treino, ele abandonou a dieta e ele já começou a ganhar. Ele não ganhou tudo isso de peso ainda, mas eu tive alunos de colegas meus que também me contaram, enfim, relataram, até são alguns dos palestrantes aqui que a gente vai ver, de alunos que perderam 60 quilos e recuperaram 60 e poucos. Porque não tem aquela consistência, não mantém. Então, não tem um segredo. O segredo é tu continuar. Vai ser na tua caminhada. E tu é que vai decidir se ela vai ser prazerosa, com clareza, tu entendendo os teus processos, respeitando o teu tempo e o teu limite, ou a moda louca, seguir qualquer dietinha da moda, qualquer chá milagroso, isso e aquilo, aquele outro, se enganando, porque o efeito ele vai vir de uma forma ou de outra, né? E é por isso que, para ser duradouro, a gente tem que entender, ter clareza do processo, ter clareza do porquê emagrecer, em primeiro lugar, né? E entender que essas pequenas mudanças que se vai construindo ao longo do caminho tem que ser para sempre. Por isso que o caminho ele é longo, ele é devagar, mas quando bem construído, sim, ele é altamente eficaz, né? E o mesmo a gente traz lá para o intestino. Para a gente entender o alimento que faz mal, o alimento que dá os sintomas, às vezes a pessoa pode ter uma hipersensibilidade a algum alimento em específico, até que foi o teu caso, né? Só que para a gente conseguir identificar qual alimento, tem que fazer um processo nesse tratamento, a gente identifica o alimento que fez mal. Então, a paciência, né, entender o processo aí, fazer o tratamento certinho, direitinho, e a partir do momento que a gente identifica aquilo que está fazendo mal, a gente consegue ver a quantidade que faz mal, a frequência que faz mal, porque daqui a pouco, por exemplo, digamos que o feijão te estufa, a gente descobriu que o feijão estufa bastante, mas uma concha de feijão tu tolera, agora 2, pode ser que o teu organismo reaja diferente, né? Então, não é o feijão propriamente que te faz mal, não precisa ser 8 ou 80 de excluir ele da tua vida. Tu pode comer, só que o teu corpo tolera uma quantidade, o teu corpo tolera uma frequência de consumo, e é para isso que a gente tem que ter paciência para descobrir e se autorrespeitar de que a gente também não vai poder comer o feijão todos os dias, por exemplo, né? O mesmo vai valer para o doce, para o açúcar, para o X, para a pizza. Pode entrar? Pode, só que a gente tem que entender que não pode ser todo dia, porque o teu corpo não vai saber lidar com isso todos os dias, né? E para não continuar esse ciclo de frustração, de não consigo fazer dieta, de que eu não consigo me alimentar bem, clareza do processo tem que estar muito em mente e entender
que esse tratamento tem que ter paciência, autoconhecimento e muito autorrespeito também, né? Da gente entender Amor que próprio, né, não faz Bi? bem para o nosso corpo. Exatamente. É porque é difícil manter também uma dieta quando a tua autoimagem, teu autoconhecimento, quando tudo isso tá muito baixo, né? Quando a tua estima não tá grande coisa. Tu vai pela raiva, tu vai porque o médico mandou tu mudar, tu vai por outros fatores. Agora, quando tu faz esse trabalho que realmente tu quer mudar, tu entende os porquês que para ti aquilo vai ser importante e que a tua jornada tem como ser menos árdua, tem como tu conseguir fazer da melhor forma possível, a chance de tu seguir é muito maior. Agora, quando tu já vai com aquela raiva, eu vou ter que ir na Nutri, eu vou ter que fazer dieta, agora não posso mais comer, meu Deus do céu, e não sei, é umas crenças limitantes erradas, porque eu lembro que quando tu prescreveu para mim, até hoje eu faço o pão de frigideira, que não vai farinha, e aí o que que acontece? Eu não consigo comer ele inteiro, eu faço e eu divido na metade. E aí eu como em 2 porções, porque realmente era muito grande. Mas como eu te falei que de manhã eu tinha muita fome, tu me prescreveu. E continuo tendo muita fome de manhã. Acho que é o horário que mais eu tenho fome. Por ir Aham. reduzindo ao longo do dia, no final do dia eu como menos, então quando eu acordo eu tô com fome. E aí também eu respeito, eu entendo que vai ser aquela porção e tudo mais, mas tu preparar, tu fazer, tu selecionar lá no mercado os alimentos que tu quer trazer para dentro de casa, né? Para te não trazer o inimigo, porque se tu trouxer, é cada Já loqueada era. que a gente dá, né? E aí a gente acaba errando. Mas enfim, durante todo esse processo aí, quando tu quer fazer ele com vontade, porque tu te ama e tu quer ver Uhum. tu sendo a tua melhor versão, tu estando bem contigo mesmo, tu estando melhor, é o fato de tu comer uma fruta sabendo que ela é natural, que ela veio da natureza, que ela vai te nutrir realmente com aquilo que tu precisa, é totalmente Uhum. diferente do sentimento que tu tem quando tu pega uma barrinha de cereal por comer porque tu tá com pressa, porque tu tá rápido, porque é mais prático. Não, isso aí é tudo enganação. Porque a hora que Isso. tu para mesmo. Antes de comer, eu fiz, que eu postei ainda a foto, tudo que eu ia comer, eu postava uma foto. Eu batia a foto, eu não postava, eu só batia a foto. Porque eu Uhum. queria ver o que que era que eu estava comendo. Porque chegar no final do dia e pensar o que que eu comi, o que que será? E não sei, eu ficava muito longe, assim, do meu Uhum. controle. E até Uhum. porque eu ia ter que ter outra consulta, ia ter que contar o que que eu tinha comido, enfim. Então foi uma estratégia que eu fiz e deu super certo. Ver aquele prato bonito, cheio de saladas, tu come com outro prazer. Saber Uhum. que tu está fazendo bem para ti. E não é pelo paladar, porque é óbvio que o mundaréu de saladas, embora seja nutritivo, tu entenda que é uma parte que tu precisa e tudo mais, não vai ter aquele gosto de excesso de açúcar ou de gordura ou de fritura, mas é porque eu não quero. Eu já entendi que o meu organismo não quer assim, dessa forma. Uhum. E vai me Uhum. fazer mal, vai me causar dor. Então, eu adquiri um prazer bem maior em comer quando eu percebi o que eu estava comendo, o quanto eu estava nutrindo e aquilo começou a me fazer bem. Então, foi Uhum. mais fácil eu seguir até hoje, porque até hoje eu tenho dificuldade para comer muito feijão, por exemplo, iogurte. Hoje eu como e eu já vejo ele funcionar, o meu intestino ele já começa a trabalhar aqui, o iogurte Uhum. natural. Leite, eu não consigo, o leite ainda, para mim, não me faz bem. O feijão é porção pequena, não consigo comer todos os dias. Carne, os ovos eu ainda mantenho como proteína, tento pegar de outras formas, cogumelo, de outras fontes, porque a carne vermelha, o frango, me deixam extremamente estufada. E não importa a porção. Embutidos nenhum, tipo Nem nenhum, pensar. salsicha, Aí sim presunto. que cai a casa, né? Nossa, salame, assim, ó. Mas o meu, eu consegui entender isso, Bi, porque de olhar já me remete toda aquela sensação de dor, de desconforto, excesso de sal, e eu não quis mais. E aí a gente não nem tem aqui em casa, enfim, porque eu não posso, o Vitor também não pode, não é saudável, a gente optou por não ter.
O queijo, eu tenho tem que ser uma porção específica, é uma fatia, tudo bem, 2 já não vai ser tão legal assim. Pizza, eu tentei comer, eu acho que há 1 mês atrás, mais ou menos, e eu sei que foi instantâneo, assim, o mal-estar. Então, eu prefiro fazer o quê? Eu faço a minha pizza em casa. A massinha eu preparo com tapioca, do jeito que eu quiser ali, eu coloco ali a quantia de queijo que eu sei que não vai me fazer mal. Enfim, eu monto as que eu gosto aqui em casa, com brócolis, com tomate, e vai. Porque eu sei que não vai me fazer bem. E as pessoas, quando começam a selecionar, devagarinho elas vão percebendo isso, né? E como tu falou antes, paciência para a gente se Isso. entender e se respeitar. E o principal, a dieta do coleguinha não é a dieta que serve para ti, né? Porque tu falou ali, do pão de frigideira, pizza que tu faz em casa com tapioca, tuas coisas. E aí a gente já remete, porque então a dieta, o fitness é fazer tudo na frigideira, sem glúten, sem leite. Não, Não! né? A gente tira ou restringe fontes de glúten, de proteína animal, de lácteos para as pessoas. Escutem, pessoal, para as pessoas que têm sintomas, tá? A gente restringe para as pessoas que têm uma hipersensibilidade diagnosticada no consultório, que foi, né, identificada ou que foi tratada, né? E aí sim a gente faz uma dieta de exclusão ou de redução para quem precisa. Agora, a pessoa toma leite e tá tudo bem, não estufa, não tem azia, não tem dor, não tem diarreia, não tem nada. A pessoa come um pãozinho de forma, um pãozinho branco, normal, pão de padaria, e não tem absolutamente nada de sintomas, criatura, não tem o porquê tu não comer um pãozinho por estar de dieta. A gente só tira esse tipo de alimento para pessoa, para quem faz mal. Né? Então, assim, não compara a dieta da blogueira, não compara a dieta que os nutricionistas postam as suas dietas, não compara a dieta da colega com a tua, com as tuas necessidades, com a tua vida, né? Com o teu estilo de vida, com as tuas condições financeiras também. Então, não pega, é bem aquela clássica, né? Da gente não pegar, se comparar com o palco dos outros, né? Porque a gente não sabe o que levou a pessoa a chegar naquele nível. A gente tem que entender qual é o nosso processo. Primeira coisa, o que eu quero, o que eu posso, o que eu dou conta de fazer. Com essas 3 coisas respondidas, a gente consegue sim entender o paciente, acolher o paciente e prescrever um tratamento mais adequado para cada estilo e condição de vida, né? Então, por isso que acompanhamento profissional é importante e um atendimento acolhedor, um atendimento gentil, alguém que te entenda, que entenda o teu caminho, entenda a tua jornada e que não vai te ver somente como um número de balança, que não vai enxergar a tua refeição como um monte de calorias prescritas no papel. A gente, querendo ou não, o nutricionista, a gente sai da faculdade aprendendo a calcular a dieta. A gente não tem psicologia na faculdade, a gente não tem cadeiras, disciplinas de comportamento de psicologia. E tudo isso a gente tem que buscar fora, e é o que eu busco fora desde o dia que eu me formei. Então, por isso que hoje eu abraço muito essas causas, nutrição clínica, nutrição funcional, trabalho muito com fitoterapia, e hoje eu trabalho muito com comportamento alimentar, com transtornos alimentares também. Porque a pessoa que está emocionalmente desequilibrada, não está conseguindo lidar com as situações com excesso de comida, também vai refletir lá no nosso intestino, por exemplo. Toda ansiedade, todo estresse, inclusive tratamento, como parte do tratamento para compulsão alimentar, para depressão, a gente começa com modulação intestinal, porque as bactérias do intestino não é só para a gente fazer o cocô todos os dias, mas todos os resíduos químicos, os produtos gerados do metabolismo dessas bactérias em específico, a gente tanto melhora quanto piora quadros de comportamento e transtornos emocionais. Né? Então, o intestino ele é chave para muita coisa, não só para emagrecimento, mas para todo um tratamento, inclusive de pessoas que utilizam medicação antidepressiva, um ansiolítico, um medicamento para ansiedade,
né? Que muitas vezes é necessário ter esse acompanhamento, pessoas que têm acompanhamento frequente com o psiquiatra, a medicação é importante, só que a gente tem que olhar com carinho para o intestino, a gente tem que olhar com carinho para o estilo de vida, e a gente conseguir unir isso na intervenção, conseguir colocar isso para um tratamento nutricional, que não vai olhar só para as calorias do que a gente está comendo, ó, é chave do sucesso. Perfeito, Bi. Exatamente isso que eu compactuo também. Desde que saí da graduação, também não tínhamos psicologia. Pior ainda, que era que eu sapateava lá na faculdade, porque a gente não tinha uma cadeira nutricional. Então, para nós era chocante. E aí, desde que a gente sai de lá, a gente está sempre, é curso, é isso, é aquilo, buscando mais Muito. conhecimento. Porque também nunca prescrevi um treino igual. Embora tenha aulas, eu praticamente minha vida toda ali, eu dei aulas coletivas, eu entendia a todo momento que mesmo estando 10 alunos, 20 alunos, eu cheguei a ter 50 numa aula, Meu Deus. terceira idade, pensa, salão comunitário, assim, eu nem enxergava as últimas, mas o que que acontecia? Cada um para mim era único. Cada um que É, chegou até ali merecia total meu respeito porque estava buscando algo melhor. Eu sabia o nome de cor das alunas nos espaços menores. Eu ainda brincava, porque nessa a gente tinha 50, eu tinha umas 10 que eram todas Maria, Maria alguma coisa. E sim. aí era incrível, assim. Então, quando a gente parte de entender o comportamento humano, a parte comportamental, ele veio, o indivíduo está buscando, ele está tentando, ele já merece, assim, ó, que a gente pegue pela mão, vem, eu vou contigo. Eu vou te ajudar. Seja como Uhum. for, um passo por vez, não importa a velocidade, importa a consistência, mantém, segue, vamos Sim. lá, a gente vai conseguir. Então, eu acho que aí é cada profissional, né, Bi? Faz a sua parte de entender e com certeza ameniza muito essa jornada, porque ela não é reta. Vem daqui, vai ali que vai dar certo. Vai ser um Cheia de ciclo curva. cheio de curva, altos e baixos. Até porque se ficar O reto tempo assim, todo. morre, né, Bi? Não É. dá, não dá para deixar. Meu Pois então. amor, tu quer compartilhar mais alguma ideia? Eu acho que foi muito Olha, importante, sim. muito bom mesmo. Na verdade, a gente poderia, é que nem eu falei lá no início, né? A gente podia ficar uma semana aqui falando sobre isso, só que a gente tem o tempo, né? Até para quem for Tenho tempo. assistir não ficar chato, né? Ficar mais dinâmico e a gente poderia, assim, super falar desses e outros assuntos ou aprofundar alguns assuntos desses, mas A achei gente super vai ter outras válido, oportunidades, e aí teremos, já fica aí o compromisso, então. claro. Ai, mas eu adorei, amei o convite e sempre que precisar, sabe que eu tô aqui para a gente bater um papo, falar sobre treinamento, saúde, alimentação, vida e qualidade de vida de Eu te modo devo uma geral. live, eu te devo uma live. Lembra que a gente ia falar sobre, sobre a Uhum. parte feminina? É eu que estou devendo dessa vez. Bi, Agora tem que ter uma troca. te agradeço imensamente mesmo. Nossa, um conteúdo riquíssimo. Com certeza muitas pessoas vão se identificar e fica aí o alerta, então, para buscar mais conhecimento sobre esse assunto. Tem muito profissional bom. Minha indicação, então, Bianca Canci, mas, né, cada um é livre, às vezes não, Claro. né, mais longe também. Mas, enfim, Bi, muito obrigada mesmo pelo teu tempo disponível aqui para trazer todas essas informações para o nosso pessoal aqui. Te agradeço de coração e o que precisar para aquela live lá, eu vou estar disponível também. Eu que agradeço, Kari, e a gente está sempre aqui, né? Sempre, na verdade, é uma retribuição que a gente faz e de forma gratuita, inclusive, que a gente faz nas nossas redes, com esse teu projeto tão bonito agora, né? De toda essa oportunidade que a gente tem de conhecimento, de poder estudar, de estar sempre fazendo um curso, porque nada disso na área da saúde é barato, livros da área da saúde não são baratos, cursos nem se fala, e a gente tem que estar constantemente consumindo conhecimento, né? Tendo esse aprimoramento profissional para ter um atendimento de qualidade, a gente ter uma prescrição, um tratamento, conduzir um tratamento de qualidade para o nosso paciente, para o nosso cliente.
Então, a gente conseguir retribuir isso, né, de poder falar sobre aí de forma livre, aberta, fora do consultório, né, de forma gratuita, aí eu me sinto muito honrada, de verdade. Que bom, Vi, muito obrigada. E é a nossa responsabilidade, né? Eu acho que não é só o dia que a gente pega o canudinho na mão, é realmente quando a gente faz o juramento. E Exato. agora, dia 1º de setembro, então passou o dia do profissional de educação física, e aí vi vários colegas postando, eu também postei. Para nós é muito maior, né? A gente está lá na ponta, assim, a responsabilidade que a gente tem É gigante. na vida de cada pessoa que passa pela gente. Eu tenho comigo um lema, que ninguém pode sair de perto de mim da mesma forma que chegou, sempre melhor. Então, não Adorei. importa. Vou usar também. É isso, né? É a nossa É verdade. responsabilidade, que as pessoas que se afastam da gente saiam dali melhor do que chegaram. Então, Isso aí. eu acho que é isso aí mesmo. Tá, meu Então amor? tá, Cari. Meu, Um muito beijo. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Feito, então, pessoal, essa é a nossa nutricionista Bianca Canci. Pode seguir ela nas redes sociais, Nutri Bianca Canci. E era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem. Fiquem ligados nas próximas palestras. Um beijo.